Boa tarde a todos, todas e todos, né? Sejam bem-vindos a essa atividade do Programa de Pós-Graduação em História. A segunda atividade do semestre, né, que a coordenação organiza, e essa de um modo mais pontual, né, da linha, tá certo, de poder, instituições e memória. Nessa tarde, nós vamos ouvir o professor Dr. Eduardo Henrique Barbosa de Vasconcelos, aqui à minha esquerda, professor da Universidade Estadual de Goiás, doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em História da Saúde e da Ciência pela Casa de Oswaldo Cruz, Coque Cruz, graduado em História pela Universidade Federal do Ceará. O livro que o professor nos apresentará é uma versão com alterações da sua tese de doutoramento, intitulada Antes do Sol Matar a Flor, Joaquim Antônio Alves Ribeiro, o Gabinete de História Natural e Ciências no Ceará, segunda metade do século XIX. A obra, essa aqui, né, vocês sabem que quando a gente publica, né, a nossa tese, querem que a gente mude o nome, corte uma série de coisas, então eu imagino, né, que foi exigido isso também do professor Eduardo. Então, a tese, né, com alterações, ganhou o título de A Ciência Peculiar de Joaquim Antônio Alves Ribeiro, Ceará, Harvard, Ceará, e foi publicado pela editora Cancioneiro em 2023. Bom, entendo que a obra é, de certa forma, um tipo de biografia, em que o autor faz um amálgama das ações do médico Joaquim Alves Ribeiro, mas, ao mesmo tempo, ilumina o contexto em que esse médico foi atravessado pelas preocupações científicas e executou ações científicas. Ou, em outras palavras, entendo Antônio Alves pelo contexto e entendemos o contexto pelas ações do Joaquim Antônio Alves, né? Que é aquilo que o Giovanni Levi chama de história e biografia e contexto. O autor, né, o Dr. Eduardo Vasconcelos, nos faz conhecer, através do seu livro, Joaquim Antônio Alves Ribeiro, nascido em Icó em 1830 e falecido em Fortaleza em 1875, 45 anos só, né? Muito jovem. Muito jovem. Aos 23, né, Joaquim Antônio Alves Ribeiro concluiu o curso de medicina em Harvard, quando todos iam para a Europa, né? Ele já tem esse diferencial aí. Pouco conhecido, né? Citado eventualmente, porém, criou um jornal científico chamado A Lanceta, né, que parecia ter como objetivo divulgar conhecimentos científicos para o público em geral e era vendido por preços módicos. O doutor, nossa, cadê o nome dele? Doutor Alves Ribeiro, ele também foi o primeiro médico, né, a atuar na Santa Casa de Misericórdia. Ele redigiu o primeiro manual sobre a arte de partejar. Achei isso muito interessante, né? Ele intitulou de O Manual da Parteira. É autor de textos, né, inúmeros textos de divulgação científica. Era possuidor de um museu de história natural. Assim, ainda que discretamente, é citado nas áreas das práticas museais, no campo da medicina obstetrícia, mas também hoje seus estudos poderiam ser compreendidos no que chamamos de história e natureza, né? E, ao que parece, o primeiro museu do Ceará é obra dele, né? Quando eu li, né, o livro do professor Eduardo, me chamou muita atenção como ele fez, né, na medida que transformou em livro, eu não vi a tese, como ele fez uma divisão super didática, não é, do livro. Por exemplo, ele tem um primeiro momento em que ele fala, né, de uma produção da historiografia cearense, né, nesse contexto. Depois ele faz uma coisa que eu acho muito interessante, que é meio que
caçar, né? Ele faz uma caça às obras que citam, não é, o autor, né, da ciência peculiar. Né? Então, assim, achei tão interessante que ele sai assim em obra por obra, né? Em toda obra ele vai levantando, nem que haja assim, uma pequena citação apenas sobre esse personagem, né? E então ele vem, né? Aí chega a quase 40 citações, não é 33. Então ele, né, assim, e em meio a isso, né, tem várias pessoas aqui do Ceará que citam, né, e de algum modo, né, reverenciam, né, as ações, né, do Dr. Alves Ribeiro. Então, assim, eu vou, né, não vou me alongar, porque eu acho que o professor Eduardo tem muito a dizer, né, sobre esse cearense, tá certo? Assim, que realizou, né, assim, uma série de coisas super interessantes, não é? E que eu acho que a gente precisa, não é, conhecer e, assim, entender, né, um pouco mais esse personagem, né, através da fala de quem pesquisou sobre ele, tá? Obrigada. Obrigado. Bem, então, boa tarde a todas, a todos e todes. Dizer primeiro o meu prazer em receber o convite, estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho, né, dessa minha pesquisa, né, e que, como a professora Zilda já falou, né, chama a atenção por dar a conta de um sujeito que a gente não imagina que possa haver no Ceará e que fez tantas coisas significativas, mas ao mesmo tempo foi deixado de lado, esquecido, obliterado, né? Então, o meu trabalho, basicamente, ele teve dois objetivos, né? O primeiro foi entender quem era Joaquim Antônio Alves Ribeiro, que ele fez, porque até então só aquilo, nótulas, né? Pequenas observações, que não sabia quem era essa figura. E posteriormente, uma vez que eu comecei a acumular um conjunto de informações sobre ele e ver que havia uma sequência, mesmo tendo uma vida curta, né? Ele nasceu em 1830, faleceu em 1875, 45 anos, foi bastante intensa, em especial na área médica científica. Entender por que não se fala dele a nível local, regional, nacional, internacional, uma vez que o século XIX, né, é o século onde ele nasceu, onde ele viveu e desenvolveu as suas atividades, é o século das coisas como realmente aconteceram, né? E esse seria o pacto da historiografia, esse seria a obrigação do historiador, falar o que aconteceu. Entretanto, a partir da experiência do Alves Ribeiro, fica claro que esse pacto não era tão respeitado, né? E uma pessoa que tinha todos os preceitos para figurar no grande panteão da história do Ceará e do Brasil acaba não aparecendo, né? Então, ao fim e ao cabo, né, o meu trabalho ele tentou dar conta, né, desses dois elementos, né? Inicialmente, né, eu vejo que está havendo uma boa recepção, como da professora aqui, que fez uma leitura bastante profícua, eu agradeço pela gentileza e pela leitura. Também chamou a atenção dos meios de comunicação, saiu uma matéria exatamente um ano em abril do ano passado na BBC Brasil, né, que chamou bastante a atenção de especialistas e não especialistas interessados. Em setembro do ano passado saiu também na revista Veja, além do jornal locais aqui do Ceará, O Povo, Diário do Nordeste, que também fizeram reportagens dando conta do Dr. Alves Ribeiro, da minha pesquisa, né? Desculpa mais um pouquinho. Tá. Uma pequena pausa técnica. Desligou? Enfim, então, eu vou aqui hoje falar um pouco mais detalhadamente, né, dessa pesquisa, selecionando... Tá. Não sei por que ele está apagando. Pronto, então a modernidade também nos prega peças, né? Então até a tecnologia às vezes falha, mas espero que agora vocês possam me escutar bem.
Enfim, então eu vou falar um pouco, né, dessa minha pesquisa, pegando alguns momentos, né, não vou fazer aqui uma enxurrada de informações do Dr. Alves Ribeiro, que seria possível, né, mas eu prefiro selecionar alguns momentos e comentar com vocês, apresentar, fazer aquilo que os americanos chamam de uma overview, que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, né? Então esse é o título, né, do meu livro, da pesquisa que ficou, né? E aí eu queria falar inicialmente dessa capa, né? A capa, ela tem a ver também com a pesquisa, porque mostra o que eu chamo de uma foto do poder, né? Você vê uma criança, né, de pele branca, onde os pais, né, tanto o pai como a mãe, né, decidiram que ela deveria fazer esse registro para a eternidade, que era isso que a fotografia no século XIX representava, um objeto caro que não era acessível a todos os grupos, né? E aí você vê uma criança, né, não dá para distinguir se era menino ou menina, porque naquele momento não havia esses marcadores pela roupa, né? Então era o que a gente chama hoje de unissex, uma roupa para ambos. Mas você vê ali na altura da cabeça dela, você vê ali uma ave. Essa ave taxidermizada, uma ave empalhada. Posteriormente eu soube por um ornitólogo que é um pavão macho. E por que ele está aí? Ele é representativo de uma cultura, né, de animais empalhados que estavam em uso, que circulavam dentro da sociedade. E o Dr. Alves Ribeiro foi o criador do primeiro museu de história natural no Ceará. Então isso mostra como na sociedade, fora dos muros do museu, já havia uma circulação, um uso, uma interação social, né, desses animais empalhados, que eram objetos também de preocupação e de estudo dos museus na sociedade. Essa foto foi tirada em Fortaleza, no centro da cidade, em 1873, por um fotógrafo de ascendência italiana de nome Agio Pio, que estava radicado em Pernambuco. Consta que veio ao Ceará e posteriormente foi para o Piauí, né? Então, por isso dessa foto. Já me perguntaram se era o Alves Ribeiro, já perguntaram se era uma foto minha, né? Infelizmente não. É uma foto de época, né? E essa foto, ela faz parte do acervo do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, né? Que cedeu o uso para que eu pudesse utilizar, né, como um registro de época. Então, essa é a razão desta imagem está aí na foto aí como capa. Aqui também é interessante que é uma outra representação, né, do Dr. Alves Ribeiro, que está na National Library of Medicine. Se você procurar online, você encontra. E chama a atenção que me parece que houve aí um retoque, né? Me parece que houve uma tentativa aí de aformosear, deixar mais bonito, né, o nosso querido médico cearense. Mas o resultado não foi interessante, né? Como a gente pode ver, ele parece um palhaço, um coringa, ou como se diz na tradição americana, um joker, né? Um trickster, né? Que seria aquele espírito brincalhão, zombeteiro, né? Uma coisa que está ali para desestabilizar, né? Para tirar a coisa do sério, né? Então eu vejo essa foto como essa tentativa de mostrar esse indivíduo, esse perfil meio que um trickster, né? Enfim, é uma leitura possível. E aí eu passo a falar especificamente, né, de alguns dados sobre ele, né? Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro nasceu na cidade de Icó, né, que é o interior do Ceará, próximo à Zona Sul, né, e faleceu na cidade de Fortaleza em 1875. Em 1853 foi o primeiro brasileiro nato a concluir o curso de medicina na Medical School of Harvard College. Esse era o nome de Harvard, Harvard College à época, né, não era University é só no final do século XIX. Também vale lembrar que Harvard não era Harvard. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje, Harvard é a grande universidade dos Estados Unidos, do mundo, sempre na lista das melhores. E naquele momento ela ainda estava em process, in the making, se fazendo. Era uma grande universidade nos Estados Unidos, mas não tinha ainda uma projeção internacional. Não tinha uma projeção para além, né, dos Estados Unidos da América. Então,
a gente não pode, né, pensar, né, que já era um grande centro internacional de referência, não. Ela ainda é um centro pequeno, relativamente, né, e que estava se organizando, é tanto que na sequência ali já por volta de 1890, 1900, é que ela se projeta. Harvard, segundo os especialistas, vai se tornar a grande universidade do mundo em 1936, né? Então tem menos de 100 anos, né? Então faz necessário a gente ter isso em mente. Após concluir a sua formação, como ainda hoje é exigido, quem se forma fora, né, você tem que fazer a validação. Cada país, né, determina o que cada profissão tem que fazer, uma carga horária, um número mínimo, né, de formação, de disciplinas. Isso ainda continua hoje para várias áreas, né? E na medicina já havia naquele momento isso, e após ele concluir, ele poderia ter feito a validação do seu currículo, né, do seu diploma, ou no Rio de Janeiro ou na Faculdade de Medicina da Bahia. Ele fez isso na Bahia, né? E aí, quando ele se forma, ele retorna ao Brasil. Ele poderia ter ficado nos Estados Unidos, naquele momento não havia nenhuma objeção, nenhum problema, mas ele retorna, né, ao Brasil. Ele trabalhou como médico no interior do Rio Grande do Norte, por volta de mais ou menos um ano, né, 10 meses, e o trabalho estava bom, mas, como diz o nosso bom e velho Karl Marx, das capital, né, o dinheiro estava irregular, atrasava, né, e aí ele, como profissional liberal, né, pegou, né, os seus pertences e foi para um centro maior, né? Ele foi para Recife, Pernambuco, onde lá, né, você tinha, né, um mercado, uma possibilidade de atividade bem maior. E é interessante que durante a pesquisa eu vi uma das estratégias dele se diferenciar, né, um mercado que havia muitos profissionais. Ele fazia propagandas inicialmente em língua portuguesa, apresentando seus trabalhos como médico, mas posteriormente falando, escrevendo em francês, né, dizendo que estava apto a atender a comunidade de língua francesa, inglesa e em alemão, né? Ele falava fluentemente as 3 línguas, inglês, francês, alemão e o português, né? Então era um diferencial que ele tinha, né? Em outubro de 1858, ele sai de Recife depois de 3 anos, e aí então ele volta para a província do Ceará, sua província natal, quando ele passa a desenvolver atividades, né, chamado de um médico que é pago pela província para cuidar das pessoas que não têm dinheiro para pagar consultas e tratamentos médicos, né? O chamado médico da pobreza, né? Aqui no Ceará a gente gosta de dar epítetos para tudo e todos, né? Então esse médico cuidava desses pobres, era o médico da pobreza. Mas qual é a dificuldade? Você não tem um hospital, você não tem ainda uma medicina prescritiva que diga o que é que causa as doenças, como fazer o tratamento, você não tem o controle da ingestão de alimentos, né, para que ele possa, né? Então ele ia lá e atendia a pessoa. Agora, não havia o controle, não havia manutenção de uma dieta, não havia uma situação, né, que restabelecesse aquele indivíduo. Ele continuava no seu habitat, fazendo o que queria, do jeito que queria, da forma que queria, né? Então esse era um grande problema, que vai ser resolvido posteriormente com a criação em 1861, em março de 1861, da Santa Casa de Misericórdia, né? Isso vai ser interessante porque ele passa a ter um local de trabalho, ele passa a ter, né, uma jornada com horário para iniciar e terminar, o que vai possibilitar ele, na sequência, não por um acaso, as suas atividades científicas que ele vai fazer concomitantemente ou nos contraturnos. Ele, a partir daí que ele começa a sua coleção de história natural, inicialmente uma coleção voltada para os estudos, né, próprios, né, uma prática que era comum entre diversos médicos, inclusive médicos que foram professores dele nos Estados Unidos, né? Durante a pesquisa eu encontrei que em 1851 o John Warren Collins, que era o decano da Universidade de Harvard, doou a sua coleção de história natural para a universidade. E aí a universidade criou em 1851 o Warren Anatomic Museum, que está até hoje funcionando em Harvard, né? Então ele se forma em 53, né? Então ele, 2 anos antes, ele viu que o decano, o professor mais experiência de Harvard, fez isso, tinha isso. Então nada mais natural, usual, do
do que ele também replicar essa ação, do que ele também fazer isso, ter a sua própria coleção de história natural, fauna e flora, para que ele pudesse estudar, experimentar, conhecer, né, perscrutar este mundo natural que era o grande paradigma da medicina à época, né? E aí, com o tempo, essa coleção de história natural torna-se o Gabinete de História Natural, né, que na sequência é aberto ao público e, por final, é doada à província do Ceará, que se torna, né, o primeiro museu de história natural, o Gabinete de História Natural do Ceará, o primeiro museu provincial. E aqui ele fala um pouquinho, né, enquanto ele ainda não fez a doação para a província, né, nos jornais de época, aqui em 1867, né, como está, amanhã abrir-se-á às 4 horas da tarde o Museu de História Natural na Rua Boa Vista, esquina da Travessa Municipal, hoje ali pertinho da Praça do Ferreira, né? Igualmente está aberto todos os domingos e dias santos, à mesma hora. Vale lembrar que a ideia que a gente tem hoje de museu é uma ideia muito da diversão, do passeio, da fruição, que não está errado, né? Mas os museus, historicamente, eles têm uma outra perspectiva. Os espaços de produção de ciência, de saber, de conhecimento, num país, especialmente como o Brasil, onde não tinha universidades, eram muito poucas, esses museus foram esses espaços de experimentação, de criação, de produção. E isso já tem uma larga bibliografia dentro e fora do país, né, na América Latina, em África, em Europa, mostrando, né, que havia também essas mesmas particularidades nesses outros locais. Então, o Dr. Alves Ribeiro, ao abrir esse museu, ele insere, né, o Ceará dentro dessa perspectiva, dentro desse circuito, né, dentro desse viés, né, de saber, de conhecer, de estudar, mesmo antes de haver um sistema superior formal, né, de experimentação, de ensino, né? Então, essa é uma dos pontos que devem ser ressaltados nesse espaço. Na sequência, né, também ainda no jornal Pedro II, aqui em Fortaleza, tem aqui: os bilhetes vendem-se à porta do edifício a R$500 cada um. O proprietário, não mirando interesse pecuniário, é contudo obrigado a taxar os visitantes a essa espórtula, a fim de ocorrer as despesas com estabelecimento e aquisição de novos produtos. Que fica claro, né, que a coleção cresceu demais, ela ocupa um espaço, ela necessita de uma manutenção, ela necessita de pessoas para cuidar, né, e o médico, então, lança a mão da abertura, né, da visitação como uma forma também de mitigar esses gastos, de oferecer a abertura para o público, para as pessoas, e também ter uma fonte de renda para poder arcar com as despesas inerentes, né, ao espaço e manutenção. Vale lembrar que esses anúncios todos foram no Pedro II, né, um jornal, né, de um viés político, né, bem específico, né? Então chama a atenção isso, né? Este estabelecimento estará aberto todos os domingos e dias santos, das 4 às 6 horas da tarde. As pessoas de fora da cidade o poderão visitar nos dias úteis, de meio-dia às 2 horas da tarde, né? Então, por isso a gente fica sabendo que também havia pessoas que vinham de fora, que tinham acesso, né? Tanto que havia um período especial próprio para elas para fazer isso, né? Então isso seguramente indica que houve essa demanda, que houve esse interesse tanto dos de dentro, né, dos que estavam na cidade de Fortaleza, como dos de fora, né, que vinham de outras províncias e quiçá de outras cidades, né? Enfim, aqui a gente tem uma fala, né, do relatório do presidente da província, que fala também, né, já no ano seguinte, 1868, sobre o museu, né? Ele fala: o Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro, médico estabelecido na cidade, que, segundo estou informado, tem se dedicado aos estudos de ciências naturais, conseguiu, depois de alguns anos, formar uma coleção de diversas espécies naturais, que apresentam ao exame público e de utilidade, pois, como se sabe, Vossa Excelência, na opinião de Cuvier é um pensador francês do século XIX, bastante influente. O Museu de História Natural é uma escola de instrução pública. A criação desse museu, pelos esforços de um particular, é fato importante para a ciência e um serviço real, que merece ser tornando em consideração e auxiliado pelos poderes públicos em proveito da província, animação e tentativas de igual utilidade. Então, fica bem claro aí que há a ciência por parte,
né, do poder provincial, da existência desse espaço. Há um elogio, né, ao ponto de, inicialmente, ter sido aprovada na Assembleia Provincial uma ajuda de custos para a manutenção, né? Entretanto, essa ajuda não veio, né? O Dr. Alves Ribeiro faz um novo requerimento dizendo, olha, foi aprovado um valor, mas esse valor nunca aqui chegou. Vocês acreditam que é necessário? Tem todo um debate e chega-se à conclusão que sim, é necessário manter. Entretanto, o valor que era postulado, que nunca foi pago, foi diminuído, né? Eu acho que por essas e outras, na sequência, o Dr. Alves Ribeiro, né, acabou ficando desgostoso, né, e propiciou a doação da coleção como um todo, né? E aí ele fala, em 1871, o Gabinete de História Natural foi oferecido na forma de doação à província do Ceará, pelo seu criador e então mantenedor, e a administração provincial se manifestou sobre o assunto. Havendo o Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro oferecido à província um gabinete de história natural que possuía, a fim de servir de núcleo à criação do museu público, dei-lhe conhecimento de semelhante oferta à Assembleia Provincial, que então funcionava, rogando que felicitasse os meios de concorrer às despesas para que a aceitação acarretaria. A doação foi feita, foi depois de uma querela, aceita, não aceita, nós não temos espaço, designou-se uma situação, no mínimo, muito curiosa. À época estava se colocando a Biblioteca Pública do Ceará e decidiu-se então aceitar o museu e colocar no mesmo prédio da Biblioteca Pública, né? Que era hoje aquele prédio onde funcionava o IFAM, contíguo ali o museu, o Teatro José de Alencar, né? Hoje na Praça José de Alencar. Então, naquele espaço, no térreo, né, funcionou durante um período, né, o Museu de História Natural, né, do Ceará, né, e que, se eu não me engano, está previsto agora para ser um memorial da medicina brasileira, da medicina do Ceará e do Brasil, pela UFC, né? Há uma negociação para que eles criem, né, esse espaço lá. Após a doação, né, houve uma classificação do museu, né, em 3 reinos, a zoologia, o reino mineral, a arqueologia e numismática. Aqui é interessante a gente ter ideia de o seguinte, enquanto coleção particular, enquanto uma coleção de um indivíduo, que ele é o responsável pela manutenção, pela aquisição, pelo descarte, enfim, não se há documentos que registrem que no dia tal ele comprou tal objeto, que no dia tal ele fez tal aquisição, que determinada coleção se perdeu por não estar guardada adequadamente. Não há. Era uma coleção de um particular, de um próprio. Então, às vezes, você tem algo em casa que você gosta, sei lá, você gosta de pinguim de geladeira. Você viajou, ganhou, alguém viajou, lhe deu, você não tem um registro formal. No dia tal, né, o Samuel viajou para a França, me trouxe um pinguim de geladeira francesa. Não tem. Né? Simplesmente é seu, você faz o que você quer. E esse é um dos grandes desafios do museu, né, do Gabinete de História Natural do Alves Ribeiro. Né? Porque enquanto uma criação individual dele, não havia um registro para a gente entender com a frequência, a quantidade, o fluxo, né, de objetos ou até mesmo de frequentadores do espaço. A gente vai começar a ter informações mais detalhadas quando ele doa, e assim, dever de ofício da província é fazer a listagem do que está recebendo, né, dizer onde ela está, designar um zelador, um vigia, né, e aí a partir daí você tem maiores detalhes e informações, né, que para nós historiadores serve, né, mas deixa esse momento anterior desguardado. E aí é uma publicação onde a gente pode ver, né, o Almanaque do Ceará, onde já tem uma parte dizendo, né, museu, o Gabinete de História Natural funcionou em um compartimento do edifício que se acha a biblioteca, na Praça Marquês de Herval. A coleção de objetos de história natural de que é constituído este museu foi oferecida à província pelo Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro. A classificação dos objetos que constituem um núcleo do Museu Provincial é o seguinte, né? Então, essa classificação não foi feita pelo Alves Ribeiro, foi feita depois que ela foi doada, né, por terceiros, né? Então,
Nós não sabemos se efetivamente ele classificaria dessa forma, se eram todos esses objetos, todos os objetos foram doados ou só uma parte, né? Então fica ainda essas incógnitas. E aí você vê, por exemplo, ali a coleção de paleontológica, reino mineral, arqueologia e numismática, né? Você vê que é bastante variada. Né? E aí, nessa arqueologia numismática, ele fala: encontram-se instrumentos de índios próprios para a guerra e para a caça, 2 remos bem trabalhados, uma arma de fogo, né, de extraordinária grossura, uma fotografia de Lopes, né, Solano Lopes, em virtude da Guerra do Paraguai, né, um par de tamancos próprios para andar sobre o gelo. Ceará, né, até hoje quente pra caramba, né, você colocar lá objetos que andam no gelo seguramente deveria fazer um grande sucesso, né, chamar muita atenção, né. Tais são os objetos que constituem o museu. É de esperar que tome outras proporções e, porventura, as câmaras municipais da província e mesmo particulares tomem interesse pelo engrandecimento desta instituição, atentas às recomendações que se tem feito para este fim. Encarregado do museu, Austriciliano Deuscoride Damon Padilha. Só o nome do cidadão também Enfim, né? Então esse é o registro, o primeiro registro, né, digamos, público, oficial, que está no Almanac, né, do Ceará, de 1873, né, falando, apresentando, discorrendo sobre o Gabinete de História Natural. E aí, enfim, esse é uma das vertentes do Alves Ribeiro. E eu costumo dizer que foi a que me chamou a atenção, né, dele, porque eu cheguei até ele a partir de uma palestra, né, eu estava na UFC ainda na graduação, e a gente estava assistindo, na época, uma fala, né, acredito que a professora foi aluna dele, o professor Manuel Salgado, Sim, foi meu orientador. Isso, né, então, enfim, professor Manuel Salgado, que à época era um habitué aqui no Ceará, né, eu me lembro que só uma vez, num ano, eu tive a oportunidade de assistir 5 palestras dele, ou seja, cada 2 meses ele estava aqui. E aí ele estava falando da história e da cultura material, né? Falando dos museus de história natural, os museus europeus, museus franceses, alemães. Eu ficava, isso aí é coisa da Europa, rapaz, aqui no Brasil a gente não tem essas coisas, carece até mesmo dessa materialidade. E aí, 2, 3 dias depois, eu fui à biblioteca, né, da Academia Cearense de Letras. Aí, falando lá com a bibliotecária, a Madalena, começa a falar sobre museus. Ela olha para mim: a gente tem aqui os boletins do Museu Rocha. Você quer dar uma olhada? Quero. Aí fico lá sentado, 10 minutos ela chega, tá aqui, né? O boletim do Museu Rocha, que tinha sido impresso no começo do século XX. E aí eu começo a folhear. E no que eu começo a folhear, tem lá, ele, logo no primeiro boletim, ele diz: diferentemente do que afirmam, o nosso museu, o Museu Rocha, não foi o primeiro museu no Ceará. Antes do nosso museu havia um museu feito pelo saudoso médico Joaquim Antônio Alves Ribeiro. Aí aquela notícia acendeu uma luz, né, multicolor na minha cabeça, que eu falei, eu já tinha uma certa leitura de história do Ceará, né, e de outras realidades, Rio, São Paulo, e nunca tinha ouvido falar sobre Alves Ribeiro. A partir dali eu comecei a ir atrás, né, e vi que poderia ser um indivíduo muito interessante. E aí, ao começar a pesquisar especificamente, eu vi que ele tinha uma entrada no Museu de História Natural, mas também na medicina, mas também trazendo equipamentos de fora, mas também com outros estudos. E aqui eu vou falar do que o próprio Dr. Alves Ribeiro chamou de insensibilizador. Né? No século XIX, segunda metade, uma das grandes dificuldades para a atividade médica eram, como ainda hoje é, né, as dores. Né? A pessoa vai passar por uma cirurgia, precisa de um procedimento médico, sentir dor é terrível, mas hoje a gente tem, né, um processo bastante evoluído de anestésicos, que no século XIX estava começando, estava se dando. E uma dessas experiências, né, dessas tentativas, se deu com o éter. Né? E aí, um jornal muito importante no Brasil, na história do pensamento médico, a Gazeta Médica da Bahia. E o seu primeiro número, ela começa com um debate sobre anestesia que estava acontecendo na Europa.
Esse jornal chegou às mãos do Alves Ribeiro. E no número 2, né, ele responde com uma cartinha, né, as colocações estavam no jornal. Né, e aí, nesse número 2 do jornal, ele fala aqui: no Brasil, já foi também empregado com proveito o processo anestésico do Dr. Richardson. Os primeiros ensaios que temos notícia foram feitos no Ceará pelo nosso ilustrado colega, o doutor senhor Joaquim Antônio Alves Ribeiro, de quem recebemos o obséquio da comunicação que hoje publicamos. Aí ele fala, né, o aparelho do Dr. Richardson para produzir pela congelação rápida do éter anestésico a insensibilidade cutânea local acha-se em uso de minha clínica nesta cidade. E por meio dele tenho praticado pequenas operações sem o paciente sentir dor. A mais notável que já pratiquei no corrente mês foi a extração de um esteatoma, que é tipo um cisto, né, cetáceo, sublingual, do tamanho de um ovo de galinha. Então, o cidadão não conseguia falar, nem comer, porque tem um ovo de galinha debaixo da língua dele, né? Sem que o paciente sentisse dor alguma no ato de dissecção. O insensibilizador, assim chamado por mim, foi aplicado por 2 vezes, com resultados perfeitamente satisfatórios quanto à insensibilidade. Com o seu emprego, tenho praticado a extração de dentes sem dor alguma da parte do operado. Das observações que tenho feito no modo de obrar do insensibilizador, tenho chegado ao resultado seguinte: que neste clima, o tempo preciso para produzir a insensibilidade local é maior do que o indicado pelo seu descobridor. E por esta razão, há maior consumo de éter anestésico. As hemorragias capilares são mais facilmente suspendidas pela aplicação do insensibilizador do que por meio das aplicações usuais. Concluo mais que nenhum operador ou dentista deve estar sem um desses aparelhos. Ceará, 13 de agosto de 1866, Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro, Gazeta Médica da Bahia. Então, veja, primeiro, todo esse equipamento era uma novidade que estava aparecendo na Inglaterra, Dr. Richardson, que dentro dessa genealogia da anestesia, é o continuador do projeto de um rapaz de nome Joe Snow, que não é o da minissérie que vocês conhecem, né, que faleceu e deixou uma série de anotações, e o Dr. Richardson, ele dá continuidade às experiências do John Snow, né, e desenvolve a anestesia por éter. O Alves Ribeiro já estava ciente, né, 8 meses depois, eu tentei fazer uma continha rápida, por volta de 8 meses depois, já estava aqui no Ceará utilizando este equipamento, que nós vamos ver na sequência, apresentando resultados satisfatórios. E o interessante, ele não simplesmente diz que está usando, ele está preocupado em como adaptar, como colocar a serviço da nossa realidade este equipamento e a sua utilização. É tanto que ele vai dizer, né, que neste clima o tempo preciso para produzir insensibilidade local é maior, ou seja, o material, né, o equipamento foi feito num clima frio, né, que é o da Inglaterra. E como nós estamos no trópico mais quente, evapora mais rápido. Daí a necessidade de você adaptar colocando mais éter, né? Então é esse pequeno detalhe que também fica claro, né, do interesse, da vontade do Alves Ribeiro ao relatar para os pares a sua experiência aqui no Ceará, já em 1866. Esse aqui seria uma reprodução, né, do que seria o aparelho, né, como diz, o Richardson Apparatus, né, ou insensibilizador, acho mais fácil, né, pra gente, insensibilizador, como diria o Alves Ribeiro, que na realidade é um frasco, né, que ele contém éter, onde ele aperta aqui e por ar borrifa, né, seria um borrifador hoje, que hoje a gente vê como uma coisa muito simples, né, mas naquele momento se apresentava revolucionário, porque até então não havia, né, sido experimentado, tentado, feito, né. Essa seria uma representação desse equipamento, e tem uma foto do Wellcome Trust Institute, que é mais próximo, que seria esse equipamento aqui do nosso querido insensibilizador, que revolucionariamente o Dr. Alves Ribeiro já tinha, né, aqui no Ceará, e estava fazendo as operações como ele apresentou, né. Ele também, né, escreveu esse periódico médico-científico fantástico, que é A Lanceta, né, que, enfim, é um jornal que
de medicina, fisiologia, cirurgia, química, farmácia, literatura, noticioso, só faltou dizer Deus e o mundo. E, enfim, e durante muito tempo, né, me chamou a atenção, mas pô, a Lanceta é The Lancet em inglês. Falei, cara, será que tem alguma coisa a ver The Lancet, a Lanceta? Enfim, deixei passar. A Lanceta foi publicado em 1861, 1862, 1863. Saía uma vez por mês, tinha geralmente de 4 a 6 laudas, né? E o Alves Ribeiro era o redator, né, o proprietário, né, e responsável pela sua divulgação formal. Que tinha basicamente uma divisão interna no sentido da seguinte forma, né? Ele fazia uma apresentação do estado sanitário da província, ele dava conta do que estava acontecendo nos meios médicos internacionalmente em Europa e Estados Unidos, ele recebia contribuições de assinantes, né, que ele dizia que todo e qualquer assinante pode ser já considerado um membro, né, efetivo de contribuições. E por final, caso houvesse alguma comunicação ou informações relevantes, ele também apresentava. Então, basicamente, era essa a estrutura da publicação. E aí, eu fui atrás, né, como São Tomé, só acredito vendo, e aí eu fui atrás no The Lancet. E aí encontrei, em 1858, na página lá, né, Communications Letters, né, que seriam nossos recebidos, né? Tem ali, como está destacado, uma cartinha do Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro, mandado em abril, né, de 1858, mas também em novembro de 1858 aparece na mesma coluna, meses depois, uma comunicação também dizendo que eles haviam recebido carta deles. Ou seja, fica claro que o Alves Ribeiro sabia o que era o The Lancet, travou o contato, né, com os seus editores e, posteriormente, a partir de 1861, publicou o periódico com o nome traduzido em língua portuguesa, A Lanceta. Que é interessante, a Lanceta, porque faz uma referência clara, né, a um instrumento, né, a lanceta, mas que, dentre outras coisas, ele necessita da perícia do seu manuseador, do conhecimento prévio do médico, né, ou do encarregado para utilizar, para, no local certo, com a pressão certa, da forma certa, fazer a incisão necessária para a intervenção, né? E, além disso, há uma metáfora, né, uma metáfora médica, né, assim como a lanceta é um objeto, né, cortante, né, as palavras também cortam. As palavras também ferem e necessitam ser manejadas de uma forma adequada para que isso não aconteça, né? Então, a metáfora joga esses dois lados, né? A lanceta, né, do nosso querido Dr. Alves Ribeiro, inspirado no The Lancet, que é um jornal que em 2023 completou 200 anos, né, já era publicado. E aí é interessante porque esse jornal ganhou uma projeção na Europa muito grande por uma coisa simples. Ele, desde o início, foi uma folha médica feita por médicos, mas que defendia os pacientes. No momento onde a medicina era incerta, onde havia muitos charlatões, métodos não comprovados, inadequados, era muito comum nas folhas desse jornal, né, os próprios médicos criticarem os maus profissionais, criticarem aqueles que procediam de forma injusta, não adequada, né? Então, esse jornal ganhou projeção em virtude disso. E eu acredito que o Alves Ribeiro, ciente, né, dessa fortuna crítica, né, e aí fazendo esse jogo da lanceta, né, como um objeto perfuro-cortante, como as palavras que cortam, também auxiliou ele colocar o nome, né, desse jornal. E aí eu acredito que a partir daí a gente tem uma outra visão desse cidadão, não mais como um trickster, um joker que faz brincadeiras, né, mas como um indivíduo que nasceu aqui em 1830, faleceu em 1875, muito, né, cedo, né, mas que não impediu de fazer coisas muito interessantes naquele momento e até hoje. Aqui eu utilizo, né, o processo, né, digital de dar cor, né, dos documentos para mostrar o que seria uma foto, porque só tem aquele desenho dele, né, e
que acaba desvirtuando, a gente não vendo ele direito, né? Pois bem, feito tudo isso, né, o que chama a atenção é que, diferentemente das explicações que a gente vê do Ceará, né, o Dr. Alves Ribeiro, a partir das suas ações, mostra que é possível a gente pensar, né, um Ceará, um Nordeste que vá para além, né, do tripé explicativo, como usualmente a gente tem seca, cangaço e messianismo, né? O Dr. Alves Ribeiro mostra, né, um indivíduo, né, antes desse processo, né, ele não viu a grande seca de 1877, ela nasceu em 75, não sabendo que havia amarras, limites e cerceamentos, ele foi lá e fez, né? Então, nós temos uma tradição, né, ou nós construímos representações e essas representações são deletérias para nós mesmos. É como um efeito colateral, onde o que falamos de nós são sempre problemas, né? Faz necessário, né, que, se a gente quer mudar essas representações, a gente tem que trazer novas histórias, temos que problematizar as existentes, né, e mostrar a realidade como múltipla. Se hoje você tem pessoas que têm dificuldades econômicas, que são pobres, você tem pessoas que são muito ricas. E eu acho que ninguém duvida disso. Por que no passado a gente só vê um desses perfis? Por que a gente só vê um desses grupos, né? Sempre os flagelados da seca, sempre aqueles famintos, como se não existissem grupos médios, grupos citadinos, né? Grupos que estavam, inclusive, pensando em outras soluções para esse grande problema que é a seca, né? Mas me parece que o Ceará e o Nordeste, este lugar do atraso perpétuo, né? Onde toda e qualquer tentativa de modificação não vai surtir efeito, né? E esse passado que nunca passa continua, né? E fica aí nos maculando, né? Eu acredito que, a partir da experiência de Alves Ribeiro e tantos outros sujeitos e tantos outros homens, mulheres que foram obliterados, a gente pode pensar uma outra história do Ceará, uma outra história do Nordeste, onde a gente possa ter uma visão plural. Eu não estou querendo dizer com isso que não existe seca, não existe cangaço, não existe messianismo. Existe, já é conhecido, né? E agora faz necessário a gente conhecer o que ainda é desconhecido, aprofundar o pouco que se sabe, uma vez que esses outros elementos já estão aí contemplados, já existe aí uma grande profusão, né, de explicações, de teorias e de estudos, né? Eu acho que um dos princípios da ciência é você procurar o que ainda é pouco conhecido ou desconhecido. Então, é nesse sentido que a gente tem que buscar outras representações, outras narrativas, outras possibilidades para significar o passado, né? E veja, esse momento eu acho que é extremamente adequado, porque é como se existisse um gap, né? Uma ausência. Veja, ano passado, uma série de relatórios, né, Fundação Getúlio Vargas, Banco Central, aponta que o Nordeste é a região do país que mais cresceu, inclusive, acima da média nacional. Especificamente, Fortaleza é a quarta maior capital do país, né? E quando você vai olhar o processo histórico, para você entender isso, você só vê seca, cangaço e messianismo. Você só vê as ausências, você só vê morte, você só vê... Então, de onde é que vem isso? Infelizmente, você não tem uma história, você não tem uma reflexão que possa explicar concomitantemente como essa nossa realidade aconteceu, né? Ou está sendo passível desses acontecimentos. Como diria Marc Bloch, né? Se presente e passado são dois estranhos que precisam conhecer, né? O nosso passado ele está fixado em uma realidade que não permite que a gente possa, historicamente, entender como o nosso presente assim se tornou, né? Parece que a gente vai para o passado e só encontra um mundo, né, destruído, um mundo, né, que foi totalmente desfeito, né, e que ele nunca mais se recuperou, né? Então, eu acho que se queremos, né, fazer outras histórias, outras representações da nossa realidade, a gente tem que ter ciência de uma multiplicidade, né, e de uma variedade, e não um tipo só, como ainda usualmente é feito. Então, são essas reflexões
que eu trago. Caso vocês tenham algumas questões, dúvidas, esclarecimentos, eu acho que a gente pode responder agora na sequência. Então, mais uma vez, obrigado. Bom, gente, então, eu acho que nós poderíamos, não é, assim, conversar um pouco, né, com o professor Eduardo, aproveitar essa pesquisa dele tão rica, tão interessante, não é, e tentar extrair, assim, um pouco mais, né. Por exemplo, Eduardo, tem algumas coisas que eu vou logo, né, por exemplo, eu fiquei muito curiosa, nem sei se você vai poder me responder isso, eu não lembro de ter visto no livro, mas assim, o que será que levou, né, esse médico, né, a escolher, né, não era médico ainda, mas o que levou ele a escolher Harvard? E por que não as universidades europeias? Sim. Não é? Você tinha Coimbra, não é? França e outros países, onde ele poderia... Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? Sim. Quer dizer, um homem que nasce lá no ICO, não é? E aí resolve, não é? Estudar nos Estados Unidos, como você mesmo disse, no momento em que Harvard não era Harvard, né? Isso. Não foi para Montpellier, né? Isso, não foi para Coimbra, exatamente, né? ou Coimbra mesmo, não é? E assim, achei muito interessante. Uma segunda coisa, assim, que eu fiquei extremamente surpresa quando eu vi que ele tinha sido um médico da pobreza. Porque quando a gente estuda esse período, não é? A gente só ouve falar do Castro Carreira e do Marco Teófilo. Isso. Né? Os dois médicos, né? Parece que só existiram eles dois, só tinha eles dois. Todos os estudos desse período só citam os dois, né? E sempre assim, colocando essa figura do médico da pobreza como aquele que atua em momentos de crise. Sim. Não é? Porque, para além disso, você só tinha a Santa Casa, não é? Que vai ser criada só em 61. Só em 1861, tá certo? Então, assim, né? Você vê uma figura, não é? Como essa, né? Tão interessante, né? Que, assim, uma figura múltipla, não é? Que atuava. Eu fiquei louca para conhecer esse manual dele do parto. Manual da parteira, o manual da da arte de partejar, né? E essa coisa também do anestésico, não sensibilizador, é? Sensibilizador, né? Mas que era, né? Tipo um anestésico já em 1866, né? Ele já usando isso aqui, também fazendo às vezes de odontólogo, sim, né? Sim. Ele também Então, assim, é uma figura assim, extremamente interessante. Então, diante disso, né, a minha primeira questão é se vocês sabem por que ele teria escolhido ir para os Estados Unidos. E a segunda, eu queria que você me falasse, assim, um pouco mais da tua trajetória de pesquisa. Sim. Né? Por onde você andou, o que foi que você... Né? Onde é que você encontrou os seus documentos? Porque aqui, né, todo mundo aqui está nessa fase, né? Essa busca, né? Isso. E aí a gente podia abrir um bloco, não é? Sim. Larissa, você queria, Larissa? Não, era a pergunta que eu ia fazer. Isso, a então... riqueza, né, de documentos, como a gente sabe, a gente sabe que acontece as fontes, né? Não é na noite do dia como você apresentou, né, sequencial, né? Existe toda uma maturação, né? E a professora colocou muito bem a nossa inquietação, né? Como foi esse processo. Eles estão, né, assim, iniciando agora, né? Quer dizer, pelo menos 3 aqui, né? Os demais já estão no... Deixa eu tentar responder para você, depois a gente já então, mais rápido, porque eu perco o fio da meada. Pronto, depois tem a Valéria e a Gisele. Então vamos lá. Como diz o Jeff Stripador, por partes, né? Joaquim Antônio Alves Ribeiro, ele era filho de um potentado do ICO, 17º filho de um grande proprietário de terra exportador, né, de charque e de couro. Né? Então, que ele nasceu no ICO, mas tinha relações no Aracati, né, e uma parte da família também estava em Fortaleza. O que é que acontece? Infelizmente, eu não tenho um documento que ele deixou uma carta, uma memória, né? Eu gostaria muito, mas a gente tem algumas conjecturas que indicam por que ele foi a Harvard. Primeiro, ali no final da primeira metade do século XIX, ali por volta de 1847, 48, o mundo estava passando por uma grande tensão inflacionária, né, e uma grande tensão com a formação da classe operária. A reflexão, não por um acaso, né?
O Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848. Né? Você tem a noite na França, lá em 1848, um levante proletariado. Ou seja, havia uma atenção social e um custo econômico de estar na Europa muito grande. Então, seguramente, você buscar uma alternativa boa, bonita e barata foi uma opção. Segundo, o pai dele tinha negócios, né, com comerciantes ingleses. Né? Então, seguramente... Sim, como muitos tinham. Né? Então, acho que, em virtude desses contatos, alguém falou assim, rapaz, seu menino quer estudar, tem uma universidade ali boa, barata, que ele vai poder. Não tá, a Europa está tenso agora, né? Tá caro, então vai para os Estados Unidos. E aí eu tive a preocupação de ver como é que se entrava em Harvard, como é que se estudava. Que era hoje difícil pra caramba, você tem bolsa, você tem dinheiro para pagar uma fortuna. Naquele momento era muito simples. Você passava por uma prova de matemática e uma prova de latim, e como ele era estrangeiro, ele tinha que fazer uma composition, ou seja, uma carta dizendo por que ele queria estudar ali. Tinha que pagar uma fortuna de $5 a cada 6 meses, né? E na época os professores não era, o salário não era fixo. Era o seguinte, os professores davam as suas aulas, marcavam o local, marcavam o horário, geralmente na universidade, já havia vários locais na universidade, e os alunos compravam um ticket, né? Eles compravam a entrada, o bilhete. Mas aí o que é que acontece nessa história? Os professores, digamos, mais alegres, efusivos, simpáticos, as salas lotavam, vendiam muitos bilhetes, muitos tickets. Os mais carrancudos, exigentes, não tinham pouco. Então, assim, havia um descontentamento entre o grupo dos professores muito grande. É tanto que na sequência você tem a paridade, ou seja, paga-se uma mensalidade e todos ganham a mesma coisa. Mas naquele momento, então, cada ticket custava $1. Então, para ele assistir às aulas, ele tinha que ter $1 para comprar o bilhete para assistir a aula. Então, assim, basicamente era isso. Então, ele concluiu as disciplinas, foi aprovado e recebeu o título. Então, eu acredito que, em virtude dessa situação de uma Europa que está com uma grande inflação e está com tensões sociais, em virtude, né, da ascensão do proletariado, de movimentos sociais que começavam a se fazer naquele momento, né, pelos contatos que ele tinha internacionais, acabaram indicando ele a Harvard. Tanto que ele foi e um primo dele foi também, né, o Joaquim Cordeiro Barbosa. Né, só que o Alves Ribeiro entrou logo. O primo vem entrar na sequência depois de ter feito, né, um preparatório, né, um minor, né, numa outra instituição que até hoje existe nos Estados Unidos, né, que prepara para Harvard e para Yale, né, e aí ele vai. Né, então, assim, e aí eu detalho essas informações que eu tive acesso. Então, com relação ao Manual da Parteira, também tem muito legal esse material, porque ele foi publicado, à época ele poderia ter publicado aqui em Fortaleza, poderia ter publicado no Rio de Janeiro, mas ele optou por publicar na maior casa editorial da Europa na época, a Brockhaus. A Brockhaus, que era uma casa que publicava em alemão, em francês, em inglês, também publicou em português. Né, o Dr. Alves Ribeiro, que já havia publicado antes alguns trabalhos do Gonçalves Dias, os poemas traduzidos do Gonçalves Dias do português para o alemão foram feitos, e algumas outras obras. Então, ele fez o contrato, e aí tem uma questão, porque eu tentei acompanhar a produção dele, e o Manual da Parteira sai com um prefácio de 1861, só que ele é publicado em 62. Nas revistas, ele faz uma propaganda paga, né, de anúncios, saiu o anúncio, e tem algumas resenhas, que eu também trago no livro, dizendo que essa obra já tinha sido enviada anteriormente, mas em virtude de atrasos, né, e de problemas, não tinha sido publicado. Então eu acredito que ele deve ter sido enviado por volta de 1869,
mas saiu efetivamente em 61. Né? E é tanto que ele justifica isso, olha, peço desculpa pelos eventuais erros, porque saiu em outro país onde a língua, né, nacional, a língua vernácula, né, não é falada, mas é uma importante contribuição, tal. Então isso mostra a cuidade, a consciência, o interesse, né, de mostrar e trazer, né, um bom produto, né, para que pudesse servir, né, de instrução para as pessoas como um todo. O Manual da Parteira, a Arte de Partejar, é uma publicaçãozinha, como se fosse uma caderneta pequena, e que ele, como médico da Santa Casa, seguramente era muito demandado para ir para os vários cantos de Fortaleza e fora de Fortaleza para cuidar dos partos, que era, né, e como médico da pobreza também. E como causava sequelas, mortes, tanto do bebê como da mãe. Então, eu acredito que o objetivo dele, né, em socializar os conhecimentos, né, em tornar isso de forma fácil, que é um dos subtítulos, né, a arte de partejar, né, escrita e linguagem fácil, né, para aqueles que minimamente tivessem a formação, que soubessem ler e escrever, reproduzir, né, ou saber como proceder em determinados momentos em que a gestante estivesse no seu momento de parto. Então, fica também, mais uma vez, nítido esse interesse em socializar, em divulgar, né, em propagar, né, o conhecimento certo, adequado, buscando um suporte também adequado, que foi uma editora internacional, a Brockhaus. Né? Eu costumo brincar que o Alves Ribeiro, ele tem todos os preceitos hoje de CAP-CNPq, que é ligação internacional, produção internacional, contato, circulação, bem, 150 anos antes. Hoje ele estava bombando, cara, né? As inserções, as produções, tudo que ele faz, extrato A1 dele estava lá em cima, né? Bolsista estratégico, né? Enfim, a produtividade lá em cima, né? Eu falei, pô, e é porque morreu com 45 anos, imagina se ele tivesse vivido mais, né? Mas muita coisa. Então, assim, tem isso. E agora, com relação aos documentos, de como a gente encontra, aí é aquela história de procurar agulha no palheiro. Né? Aí é aquela coisa de grangão, a galinha enche o papo. É por isso que você diz assim, eu achei muito interessante, porque você foi atrás de ver todo mundo que citou o Alves Ribeiro. Porque eu ficava assim, cara, eu vou dizer que tem um cara em Harvard que era cearense, que fez um monte de... Tu tá inventando. Isso é mentira sua. Isso é mentira sua, não existe. Eu falei, não, uma das estratégias é mostrar quem falou, quando falou. Né? Então, assim... Eu achei impressionante, deve ter te dado um trabalho. Deus me livre. Né? Então, assim, e aí eu encontro que ele é citado, né, seja em artigos, em dissertações, em teses, né, em Fortaleza, em Natal, em Pernambuco, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Paris, né? Então, assim, havia, né, pelo menos uma ciência, né, ou havia pelo menos a indicação das ações dele como mote para iniciar. Geralmente se começava a parar. No Ceará, registro de que havia um museu, mas esse museu não progrediu, e aí dá sequência. Houve um médico que fez isso. Era sempre como uma introdução, era sempre como um mote para se começar, mas nunca se aprofundar. Né? Então, nesse sentido, quando eu comecei a procurar, eu só tinha isso. Eu falei, não, o que faz necessário é um aprofundamento, o que faz necessário um trabalho de cotejo, um trabalho sério, né? E aí é ir para os locais de pesquisa. Né? Aqui eu fui para a Academia Cearense de Letras, eu fui para o Instituto do Ceará, para a BES, a Biblioteca Pública Menezes Pimentel, o setor de obras raras, e aí, quando possível, essa pesquisa, para mim, né, eu fiquei muito feliz de ter feito, porque ela era uma questão, eu posso dizer, de honra para mim, porque eu me sentia na obrigação de mostrar quem era esse cidadão, de dizer o que ele fez, mas assim, de trazer o máximo possível de informações dele. Então, ela me tomou 22 anos, né, não contínuos, né, mas às vezes mais, às vezes menos. Eu tomei contato com ele em 2001 e a tese foi defendida em 23, então foram 22 anos. Né. Eu poderia ter feito um doutorado antes, com outra temática,
mas de dizer o que já se sabe com outras palavras não era o meu objetivo. E eu tomei essa responsabilidade, arcando com todos os custos, né, mas fiz do jeito que eu queria, da forma que eu queria e dando conta desse cidadão que eu acho que merecia para mim, merecia para ele, merecia para os cearenses, né, de mostrar toda essa profusão. Então, eu pesquisei logo no início aqui em diversos locais do Brasil, Rio, São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará, Goiás, enfim, né? Poucos são os estados da federação que, quando eu não estive lá, por vários outros motivos pessoais, passeios, eu aproveitava, ia em arquivos, aproveitava em bibliotecas, aproveitava. E na hora que eu estou fazendo doutorado, que eu ia para Harvard, tem uma pandemia. Aí eu falei, pô, aí lascou, né? Aí eu entro em contato com eles, felizmente eles são muito organizados, eles têm uma série de listas de documentos, me escanearam e disseram que estão à disposição, porque era a história deles, eles tinham interesse. E aí, a documentação que eu encontro em língua estrangeira que eu utilizo de Harvard foi porque eles me cederam a partir das listagens deles, que foi ali em 2020 e 2021, em virtude da pandemia, que era basicamente quando eu estava me planejando para ir para lá, né, e que acabou não acontecendo. Então, assim, atrás de agulha no palheiro, buscar, né, informações no mar profundo e você criar o fio de Ariadne, sair andando e saber voltar. Né? É muito complicado, mas enfim, você está esperto. Eu fiz uma graduação no Ceará, na época a licenciatura não precisava defender monografia, TC, né? TCC. E fui para um mestrado na Fiocruz. E aí quando eu peguei, pronto, então agora lá vai ser fácil, estou na Fiocruz. E aí quando eu chego lá, né, eu vejo que não é assim. Né? É um programa novo, um programa que estava se estruturando. O programa de História das Ciências da Casa de Oswaldo Cruz foi criado em 2000, eu cheguei lá em 2005. Né? E eu percebia que eles eram muito ciosos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro como centro e os outros só como apêndice, né? Como periferia, como meros receptores. Aquilo já me trouxe um desconforto. Né? E aí eu tive que, quando eu fui para a Fiocruz, o meu objetivo era pesquisar Alves Ribeiro. Quando eu vi que não teria espaço, eu não tinha musculatura, não tinha documentação, eu tive que fazer uma mudança estratégica. Eu mudei para pesquisar os médicos no Ceará, no final do século XVIII até a primeira metade do século XIX, que me permitiu saber o que era esse grupo médico, quais eram as suas ações, qual era o seu ethos, né? De onde vinham essas suas formações. Né? E o centro médico? Não, o Centro Médico é posterior. É posterior, 13, século XX. Século XX, né? Então eu peguei ali da Comissão Lopes Machado, do século XVIII até 1850. Você estudou a Comissão Lopes Machado? Passei pela Lopes Machado, sim. Eu tenho até artigo sobre ela. Né? E aí eu falo da Lopes Machado, né, no século XVIII até mais ou menos 1850. Eu tenho um orientando fazendo uma biografia do Lopes Machado. Ah, que ótimo. Tá ficando muito bacana. Legal, muito bom. Né? E aí, enfim, essa foi a minha experiência. E aí, na sequência, eu voltei para cá, eu dava aula na universidade privada, e aí logo depois eu passei no concurso público em Goiás. E aí foi quando eu tive uma melhor condição, um melhor tempo para fazer, e mesmo assim eu ainda demorei para sair para o doutorado, né, para efetivamente fazer o trabalho. Né? Então, assim, todo mundo quer que a gente faça coisas novas, todo mundo quer que a gente inove, mas dá trabalho. Vai dar trabalho, né? E assim, mas eu acho que o principal é você estar atento, né? É você ir para os documentos olhando não o que você quer, mas estar atento no que está margeando, no contexto, nas situações, no que as fontes dizem, no que aparece repetidamente, porque às vezes você está tão obcecado em ver uma coisa que você não consegue ver o derredor, você não consegue ver, né, a situação de estar inserido. E às vezes essa situação te possibilita fazer pesquisas, fazer artigos, né, porque você já passou, você já lidou. Então, assim, nesse momento cercar, né? Cercar o objeto. Nesse momento, né, de formação, a melhor coisa é ir à pesquisa, ir aos jornais, ir às leituras e estar atento ao que você quer e à relação
que aparece, que é feita com esses elementos que você não está esperando, né? Você está aberto, né? E buscar fazer essas relações, que é o principal, porque se você quer ver só uma coisa, você vai ver só uma coisa, você não está aberto para ver a multiplicidade, a variedade, a diversidade, e aí você perde, porque você ganha na profundidade, mas você perde na amplitude. É mais ou menos nisso. Né? Valéria. Na verdade, é uma pergunta, na verdade, curiosa. Eu queria saber porque a razão, né, a causa da morte dele tão precoce, né, 45 anos que ele morreu. E assim, essa figura que parece tão ativa, né, tão atento e, enfim, interessado em divulgar, inclusive, aquilo que ele conhece, ele é, na verdade, uma figura que tem esse traço. E a minha curiosidade é se ele não também se envolveu na academia, ou seja, na formação mesmo de outros médicos, se ele não estava, né, envolvido mesmo na formação de outros profissionais. Porque essa figura me parece, né, assim, também com esse interesse em multiplicar o conhecimento, enfim. Então, é mais uma curiosidade. Sim, ele faleceu em 45 de um cancro no estômago, o nome que se dava para o câncer. Né? Faleceu de um câncer. E aí também tem toda uma representação que no século XIX o câncer era visto como uma doença dos excessos. Era uma doença das pessoas indignas, das pessoas que tinham problemas, das pessoas, né, enfim, que tinham desvirtudes. Né? Tem toda uma representação, né, com essa doença. Né? Ele faleceu em virtude de um cancro do estômago, do câncer. E ele tem esse perfil, digamos, de um self-made man, né? Do cidadão que vai, que faz, que tenta, tentativa e erro, busca. Ou seja, teria tudo para ser um grande mentor, um grande referencial. E eu acredito que se ele tivesse vivido ali por volta de 60, 70, 80 anos, haveria esse reconhecimento. Mas como ele faleceu muito jovem, aos 45 anos, não houve instituição de ensino médico no Ceará, não ia uma formação de farmacêuticos, de médicos, de enfermeiros, né? Ele acaba não ganhando essa credibilidade, ganhando essa fortuna crítica a posteriori. Né? Então, ele tem muito desse ethos, né, anglo-saxão, né? Eu faço, né? Mas eu encontrei referências, ele fazendo parte da Boston Society of Natural History, mandando correspondência em Frankfurt, né? Também de Frankfurt eu não consegui encontrar as correspondências, né? Mas assim, a associação médica que ele tem é de fora, ele não tem associação médica justamente no Ceará, na Bahia. Na Bahia ele ainda trocou com os colegas lá da Gazeta Médica, aonde ele fez a revalidação do seu diploma. Né? Então, e é interessante também que a Bahia acabou sendo chamado de um centro que era a medicina tropical, o tropicalismo. Que não tem nada a ver com os tropicalistas, Caetano, Gil, né? Depois, né? O próprio pai do Gil era médico. Pois é, Gil, isso. O tropicalismo vem daí. Por conta do tropicalismo é o seguinte, porque as doenças que se tinham basicamente eram baseadas na tradição europeia, né? De Hipócrates, de Galeno, que são do climas frios. Entretanto, com a expansão comercial marítima no século XIX, de compra e venda de produtos, começaram a ir para os trópicos. E lá haviam doenças que não havia na Europa. Né? E aí começaram a chamar essas doenças tropicais e os seus estudos de tropicalistas. Né? E na Bahia se formou um grande grupo, né, que, por coincidência, tinha uma formação, ou eram descendentes, ou eram diretamente estrangeiros, que começaram a dizer, são os tropicalistas estrangeiros da Bahia. Né? Um era da Alemanha, outro da Escócia, um de Portugal. Né? Então, tudo de bom, quem foi os tropicalistas da Bahia. Eles eram a medicina experimental, era a medicina de ponta, né? E acabam esquecendo figuras como Alves Ribeiro, que também estava ali orbitando em torno deles, mas que não ganhou essa projeção. E a última curiosidade, porque, por exemplo, essas publicações que ele, né,
idealizou e levou à frente como o jornal. Qual a morte dele? Ele se interrompe ou ele teve, né, alguém que continuou? Elas já foram interrompidas antes, né, quando ele ainda estava em vida. Por exemplo, a Lanceta foi publicada em 1861, 62 e 63. Né? Então ela acabou em 63. Né? Por exemplo, o Manual da Parteira era uma edição que única, acabou. O que mais de publicação que ele fez? Ele mandou cartas para o The Lancet, mas eu entrei em contato com eles, e aí eles, infelizmente, não tem isso nos arquivos, né? Só o registro que está lá. Então, o conteúdo que foi discutido, se ele mandou detalhamentos, instruções, pediu dicas, e os caras mandaram, nós não sabemos. Tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, quando ele coloca o Museu de História Natural, em 1867, tem uma notícia que aparece no Pedro II solta, uma notinha, que eu piro porque ele diz: chegou ontem da Inglaterra no navio, diz o nome do navio, o senhor A. Zeitze, diretamente da Alemanha, para tratar dos objetos do Dr. Alves Ribeiro. Aí eu, pronto, agora o jornal vai dizer o que é que o cara fez, quem é ele. Nada. Olha, nada. Eu vou no outro jornal, nada. Eu vou, nada. Meu Deus do céu, cara, como é que pode? Ninguém dá notícia desse cara. Aí eu mexo na internet e encontro um cara, né, Amadeus Zeitzel, que era de Hannover, na Alemanha, que na época poderia ter por volta de 21 anos, trabalhava numa firma que tinha uma coleção de história natural, né, e de objetos na Alemanha. Eu falei, pode ser esse cara. Esse cara foi para Austrália. Aí é um dos fundadores do Museu de História Natural de Austrália. E lá vai eu mandar e-mail para a Austrália. Eu disse, olha, no Brasil estou fazendo isso. Muito obrigado pelo contato e tal. Infelizmente nós não temos informação do Zeitze antes dele chegar na Austrália. Se você tiver alguma informação, por favor, nos mande. Aí fica difícil. Eu falei, rapaz, me ajude que eu ajudo vocês. Enfim, então assim, é essa coisa de a gente encontrar uma referência e ir atrás e mandar cartas. Hoje facilita bastante com e-mails, né? Geralmente as instituições têm contatos, né? Mas, enfim, tem instituições que acabaram, que não existem mais, né? Então, assim, fica difícil da gente tentar saber do acervo, e muitas que continuam, muitas vezes, não tem nos seus acervos, não tem essas informações, principalmente há 150 anos atrás, né? Mais ou menos 150, 160 anos atrás. Então, essa é uma das dificuldades, né? Que não é só nossa, né? É também uma dificuldade dos nossos patrícios europeus, que deles também não tem, a manutenção também não está tão fluente, né? Não está um pouco como a gente imagina, né? Então acaba sendo isso. Gisele. Boa tarde. Meu nome é Gisele, eu sou mestranda, aqui da pós. E aí eu vou falar aqui da professora Valéria, né? Tenho várias curiosidades acerca da sua pesquisa, mas de antemão parabenizar, porque assim, você falando, né, do processo eu mandei e-mail para a Austrália, e aí a pandemia aconteceu, a gente vê, ou pelo menos eu vi, né, que você fala, né, foi um percurso aí cansativo, mas fala com muito prazer, né? Eu vi, assim, pela sua explicação, que foi uma coisa que você tem muito, né, contentamento de ter feito. Enfim, parabéns pela sua pesquisa, ela é linda. E aí, a minha pergunta também é uma curiosidade, que também perpassa uma parte da minha vida que eu estou passando ela agora, né? A gente sabe que, né, o Ribeiro Alves, ele, né, pela sua pesquisa, ele fez várias coisas, né? Participou, e como você disse, se ele tivesse vivo hoje em dia, o lápis dele estava bombando, né? E aí, a minha pergunta vai justamente de encontro a isso. Porque você falou que ele falava 3 idiomas, né? O alemão, o inglês e o francês, né? Que ele escolheu Harvard, e aí, à medida que você foi falando, eu fui lembrando também de algumas coisas que a gente, né, aprendeu aqui na disciplina. Por exemplo, que naquela época, né, que ele foi para Harvard,
a gente já tinha aqui na Bahia, né, escola de medicina também, né? Aí eu queria saber se nas suas fontes você encontrou porque que ele não foi para a escola de medicina. Aí outra coisa também que eu fiquei com curiosidade, né? Não fiquei com muita curiosidade a respeito da morte, né? Mas a respeito mais da vida dele. Porque se ele foi um homem, né, capaz de fazer tudo isso, eu imagino que ele tinha uma certa classe, né? Estava em uma camada social que privilegiou muito que ele tivesse acesso, né, a essas oportunidades, né? E aí eu queria saber, por exemplo, se você conseguiu informações de como era a vida dele em Icó, né? Como é que era ali a realidade social que ele vivia, né? Para ele ter acesso a tantos lugares e tantos ambientes assim. Outra coisa também que me inquietou bastante ele tinha, além da família que ele veio, né? Além da realidade que ele veio, ele constituiu família, ele tinha esposa, tinha filhos para que essa realidade. Porque a gente sabe que um homem, né, quando não tem família, ele tem muito mais possibilidades, né? E aí geralmente quem ficou em casa cuidando aí, né, da prole para que ele alçasse, né, o caminho aí que ele conseguiu traçar. E aí outra coisa, muitas perguntas, né? Desculpa, eu fiquei muito curiosa. Aí outra coisa, o senhor falou também durante a sua apresentação que na Lanceta ele criticava os médicos, né, que não tinham muito conhecimento ali e que estavam ali, né, praticando a medicina. E eu pensei também que aqui no Ceará, né, majoritariamente naquela época, tinha muito aquela medicina popular. Na Lanceta você viu críticas sobre rezadeiras, né? Essas coisas mais ligadas ao credo popular. E por último, né? Não, mentira. Só mais umas perguntas. O Manual da Parteira, ele foi. Como ele foi publicado por essa Brodok, né? Ele foi publicado em inglês. Não? Português. Português? Aí ele foi publicado Na Alemanha em português. na Alemanha em Pelo português. que eu entendi, era uma editora que publicava em vários idiomas. Vários idiomas. Entendi. Principalmente o alemão, o inglês e o francês. Mas Eu já ia todo perguntar, né, se ele mesmo traduziu, Brockhaus. mas já foi publicado Eu acho que ele em próprio português, Brockhaus né? existe. Brockhaus existe. E aí, por último, esse seu livro, né, que é da sua dissertação, ele está à venda? O senhor trouxe ele para vender? Pronto. Então vamos lá. Vamos pelo final. O livro A Ciência Peculiar de Joaquim Antônio Alves Ribeiro, né, está à venda comigo, eu tenho exemplares, custa R$50. Maravilhoso, gente. Custa R$50, tá bom? Com relação ao Manual da Parteira, né, como eu falei, a editora é a Brockhaus, que no século XIX era a grande editora internacional da Europa, uma editora que era sediada em Leipzig, né, na Saxônia, né, não era nem a Alemanha, né, era o Reino da Saxônia ainda, né, era conhecida principalmente pela qualidade da impressão, pelas ilustrações, né, pelo grupo seleto de autores, de pesquisadores de alto nível que publicavam por ela, né. Com relação à Lanceta, o que eu falei que fazia críticas aos maus médicos era a The Lancet, o jornal em inglês. O Alves Ribeiro, né, como eu mostrei na minha pesquisa, ele se inspirou no The Lancet para fazer a Lanceta. A Lanceta era um periódico química, física, medicina, ou seja, ele era um periódico voltado para os profissionais. Então, não há, pelo menos nos números disponíveis, nenhuma crítica a esses outros agentes, né, da cura, né? Porque esse é um dos problemas que a gente tem ao estudar a história da medicina. A gente parte do princípio que os médicos, né, são importantes, então que desde o princípio os médicos é que são fundamentais e esquecem os outros agentes de cura, né? Parteiras, bezedeiras, xamãs, raizeiros, enfim, Deus de um mundo, porque a medicina também não tinha um método estabelecido para dizer o que é que causa as doenças e como tratá-las. Então, muitas vezes os médicos estavam no mesmo patamar de desconhecimento do que os outros, não eram especiais. A diferença é que já havia uma formação médica, mas não sabia especificamente
como tratar a doença. Eles sabiam de muito pouca coisa e que não era suficiente às vezes para evitar o óbito, né? Então essa é a grande situação. Então o que é que acontece? Hoje a Lanceta só tem exatamente, se eu não me engano, 4 números disponíveis, que está na Biblioteca Nacional, e um desses números não está por completo, não há a coleção completa dela, que sai uma vez por mês durante esses... né? Então, cada ano seria 12 edições, seriam 36 edições. Não há essas 36 edições. Aí, tá, né? Só tem fragmentado algumas, acho que é 4, é 5, uma coisa assim. Né? Então, assim, Eu só vi 3. Pois é, então assim, tem esses limites, né? E você falou da classe social dele, né? Sim, da classe social e da relação matrimonial. Ele era casado, ele foi casado com Adelaide Smith de Vasconcelos, filha do primeiro barão de Vasconcelos, que não tem nada a ver com a minha família, porque esse pessoal... Smith de Vasconcelos, vocês conhecem hoje a 7ª geração, Marta Teresa Smith de Vasconcelos Suplicy. A Marta Suplicy, ela é a 6ª geração dos Smith de Vasconcelos que começaram aqui no Ceará, posteriormente vão para a Inglaterra, passam em torno de 10 anos lá e retornam ao Brasil, aí já em Rio e São Paulo. Né? Mas inicialmente eles saem de Portugal, vai para Recife, ficam lá 1 ano, não se adaptam a Recife e vêm para o Ceará por volta de 1837. Cearense. 1837, né? Então, assim, eu fui atrás dessas informações porque eu não tinha nada do cidadão, então eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar alguma coisa. Então, assim, em 22 anos dá pra gente fazer muitas coisas, né? Então, foi essas informações. Quando ele veio a falecer, ele já tinha 5 filhos e a esposa, na realidade, tinha 4. A esposa estava grávida do 5º e quando ele faleceu, o menino nasceu sem pai. Né? A família passou por uma grande dificuldade econômica financeira, ao ponto de, logo depois que ele faleceu, a primeira filha logo se casou e a segunda também. Né? Infelizmente eu não trouxe essas informações porque não achei que eram adequadas para o livro, né? Mas eu penso já numa futura publicação onde eu trarei essas informações mais de cunho biográficas. Então, assim, nesse sentido, eu também busquei, né, entender essa relação de onde ele vinha, né, como filho de um potentado, né, do grande detentor de terras no Icó, né, que tinha negócios nacionais e internacionais a partir do Aracati de Fortaleza, no momento que Fortaleza se colocava como uma grande cidade, né, juntando, né, a importância econômica, militar, religiosa, né, que é a segunda metade do século XIX, né, aquele período que o Sebastião Rogério Pontin, né, muito bem qualificou de Fortaleza Belle Époque, né, quando Fortaleza ganha, né, digamos, essa vantagem que se mantém até hoje de ser a principal cidade do Ceará. Então, o Dr. Alves Ribeiro desenvolve as suas atividades nesse contexto, nessa situação, né, nesse momento. E sobre a família dele, o que é que eu posso mais falar um pouco? Acho que é isso mesmo, né? Que quando a viúva, né, Adelaide Smith, ainda continua aqui no Ceará, ela vem falecer só em 1917. Né? Então, durante um bom tempo, viveu bastante, né, posteriormente. Então, assim, eu também busquei essas informações, também busquei dar cabo, né, na medida do possível, dar conta desse detalhe. A família acabou falecendo numa situação não muito favorável, tanto que ele está enterrado, né, em Fortaleza, no centro de Fortaleza, no cemitério São João Batista, mas ele não estava na primeira parte, ele estava na segunda parte, né, o que já mostra aí, né, uma situação mais delicada economicamente. Né? Hoje, né, se você for lá, não encontra o túmulo dele. Né? Eu acabei, né, fazendo, no momento anterior, identificando ele, porque ainda havia algumas informações, hoje essas informações não tem. Outras pessoas já foram lá e já falaram, tentamos, não conseguimos. Eu falei, pois é, porque teve uma mudança aí de administração e acabou não dando sequência às informações que tinham, mas felizmente eu vim um pouquinho antes
e acabei pegando essas informações. E por fim, eu agradeço, né, que você tenha percebido que eu falo com empolgação, com desejo. Eu acho que foi um grande desafio para mim falar essa história, criar essa história, né, aquilo que Kant chama de ousar saber. Né, eu via isso como um desafio para fazer uma outra história, para explicar isso historicamente, porque, diferentemente, né, de que se fala, vai dizer assim, não, como um amigo meu uma vez falou assim, cara, tu é um cara inteligente, tu pega um caso e absolutiza e tenta falar do Ceará a partir dele. Eu falei, não, pelo contrário, eu sei que ele é um caso único, eu sei que ele é apenas um, mas esse é o poder da história. Ele existiu, ele fez, e até então a história não explica ele. E se a história quer ser uma ciência, ela tem que dar conta da regularidade e do irregular, ela tem que dar conta da totalidade e do específico. Então, o que eu busco, né, não é uma representação estatística, né, de 100%, 99%, 80%, ele é 0,00000, mas ele é um indivíduo histórico. Ele fez a diferença, ele fez o que não se fazia, e a história tem que refletir isso também. Né? Então, eu acho que essa é a grande diferença nossa, né, de uma estatística, de uma matemática, de uma física, sempre com respostas ponderadas, certas, né? A gente trata muitas vezes do que é único, né? E muitas vezes você vê elementos que podem se reproduzir, mas não tem o mesmo efeito. Por exemplo, vamos falar de Revolução Francesa. Você tem fome, carestia, né, raiva com os dirigentes e busca de sublevação. Vou colocar isso em outro país, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão. Vai dar a mesma coisa? Não, porque não são esses elementos. Vários outros contextos, são outras relações pessoais, são outras tensões no tempo, transformadas pelo tempo, que vai dar aquilo. Então, muitas vezes, né, os cientistas hard, né, não entendem a nossa especificidade histórica. E pensar a especificidade histórica é a nossa função, né? Então, fazer esse movimento, né, do específico para o geral e do geral para o específico. Eu acho que essa é a grande tensão, essa é a grande riqueza, é isso que a gente tem que estar elaborando a todo momento. Né? Eu acho que eu tento fazer isso nesse trabalho. Wilson, por favor. Opa, beleza? Tudo bem. Parabéns pela tua pesquisa. E eu queria pegar outra severa. É o seguinte, quando você faz essa referência aí do museu na década de 1860, você ainda tem uma cidade muito tímida, Fortaleza, eu não diria inaugurado, mas feita as melhorias no porto. O farol é só na década de 70, é na década de 70 e 80 que a gente vai ter ali nas grandes intervenções, né? Em prol de uma aproximação, principalmente com a Inglaterra, e as trocas comerciais e tudo. Mas eu lembro que quando eu estava fazendo mestrado lá na PUC, as professoras ficavam admiradas, porque Fortaleza já tinha intervenções urbanas bem anteriores a Rio de Janeiro e São Paulo, que praticamente isso vai acontecer no começo do século XX. Né? E isso muito se dá, inclusive até num artigo que a gente... O Samuel tirou a capa dele hoje, se não me engano. Hoje, inclusive tem um capítulo também falando de imprensa e prática letradas. A gente percebe que essa circularidade de ideias, de textos, você mostrou aí ele escrevendo para a revista na Inglaterra, já era algo assim muito tranquilo, muito também por conta desse tráfego de textos, de ideias, de livros, de jornais, de revistas, etc. Aí você o destaca como sendo, eu não diria um átomo, mas uma molécula, porque ele agrega vários átomos de uma ciência que está em construção lá na Europa, mas essa molécula ela consegue essa conexão aqui no Ceará, dentro desse território inóspito, dentro desse território resistente ao avanço dessas relações capitalistas, que inclusive desde o século XVIII foi muito resistente, né? E aqui tem o fato do meio da terra, não tem como você plantar cana de açúcar, não é gado, meio dentro do sertão. Então a questão é, não seria ele eu não diria uma ponta, mas o sujeito, ou essa molécula, ou essa mônada, aí eu já estou pegando aí Spinoza, né? Pois é, dessas relações capitalistas através da ciência para expandir
algo lá na década de 60, que na década de 70 que a gente vê pipocar dessas ideias, com a Academia Francesa, o Jornal Maçônico Fraternidade, aí depois tem a década de 80, então tem todo um construto aí de ciência e conhecimento científico que está resistindo, né, àquilo que depois se tornou narrativa predominante sobre o Ceará, o cangaço, a pobreza, o misticismo, não sei o que, parará. E se nós averiguarmos com mais atenção, esses novos projetos, eu não diria intimamente ligado ao pensamento europeu, mas um pensamento híbrido, de ciência, de racionalidade e tudo, estaria sim sendo apontado como possibilidade, o que não foi, porque a gente sabe que as relações de poder e as elites do eixo centro-sul priorizaram outro projeto, de nação, de Estado e de ciência. E de ciência. A pergunta é mais ou menos por aí, esse raciocínio está coerente? Eu concordo com você, eu vejo que o Dr. Alves Ribeiro, digamos, faz parte desse prenúncio, faz parte desse indivíduo que aglutina, né, que tenta, né, trazer mais densidade, né, para essa cidade de Fortaleza, né, para esse Ceará que está crescendo, que está desenvolvendo, que está, né, buscando um local ao sol e que não era a terra da luz, mas era desenvolvimento, era progresso, era comércio, mas tem uma especificidade de tudo isso, né? Apesar de a gente, né, ter essa, digamos, como se costuma chamar, esse capital humano, né? Veja, não por um acaso é no Ceará que você tem aquilo que eu costumo brincar, né? E que acho que você tem uma colega, a gente tem uma colega em comum, a Regia, que fica dizendo, rapaz, menos, mas eu digo, olha, mas não é mentira, né? A pleia de cearense, né? Não por acaso você tem um José de Alencar, não por acaso você tem um Capistrano de Abreu, não por acaso você tem um Raimundo de Farias Brito, tá? Você tem Manuel de Oliveira Paiva, você tem o Clóvis Bevilacqua, Alberto Nepomuceno. Não por um acaso você tem. Havia todo um espaço propício e profícuo para que esses indivíduos, para que essas ideias, né, fossem efervescentes, né, se materializassem nesses indivíduos, mas, entretanto, contudo, porém, todavia, né, digamos assim, como costuma falar os marxistas clássicos, né, as condições objetivas não estavam presentes. Ou seja, você não houve o mesmo desenvolvimento de estruturas, de investimentos, de capitalismo, né? Isso tem muito a ver, eu acredito, com uma certa relação das elites, né, externas ao Ceará, principalmente do eixo, né, atual sudeste, né, Rio e São Paulo, com o projeto do café como principal produto de exportação, uma política que vai favorecer eles, mas uma política interna do Ceará, de umas elites que, ao verem, né, uma irregularidade climática, aquilo que a gente chama de seca, como problema, né, começaram a fazer a racionalização da miséria. O que é a racionalização da miséria? Ora, uma vez que o que é que dá dinheiro? Era o algodão. Eu planto, eu colho, eu vendo, eu ganho dinheiro. Aí você vai plantar, vem a seca, não colhe, não vende, não tem dinheiro. Aí você tem um caos, né? E aí já tem vários trabalhos, o pioneiro é o Frederico de Castro Neves, que vai mostrar como a seca de fenômeno natural passa a ser um fenômeno social. Quando ela passa a ser fenômeno social, você começa a ver uma elite que passa a se locupletar com isso. E ela começa a arranjar um lugar ao sol e diz assim, rapaz, para que eu vou produzir? Eu vou ficar aqui só reclamando, dizendo que isso é coisa, né, da terra, que isso é coisa da natureza, é São Pedro que manda a água. Eu continuo com eu não tenho que pagar, não tenho que indenizar, eu não tenho que arcar com número, eu não tenho que investir. Então, num momento onde você tem um Estado Nacional centralizador, controlador, essa inserção do Ceará e do Nordeste, quando pobre, atrasado, dependente, é ótimo para essas elites que vão dizer, ok, nós vamos dar as cartas, vocês seguem, nos apoiam e está tudo bem. Entretanto, veja, que é a grande questão que eu tinha falado, né, do Nordeste que hoje cresce acima do PIB, Fortaleza, a quarta maior capital, como então, né, você vê num mundo policentrado, onde o Estado-nação não mais
divulga essa identidade de sentimentos, essa identidade, né, da ajuda, do apoio, né, o credo, né, católico, né, de cuidar dos desprotegidos, dos esses não existem mais, é cada um por si. Se você quiser, sejam autônomos. Se você quiser, você vai ser um microempresário. Se você quiser, se vire sozinho, que é isso que está acontecendo. Então, veja, não por um acaso, nos últimos 20, 30 anos, você não vê mais as imagens da seca. Por quê? Porque mudou a sociedade, tem uma série de políticas, né, de Bolsa Família, assistência, mudaram as elites e estão percebendo, ou nós vamos enfrentar isso e vamos nos equiparar, ou a gente fica para trás e esse discurso de um coitadismo não se resolve mais. Então, tem muito a ver a essa nova configuração que eu acho que, por exemplo, olhando retrospectivamente como cearense, tem muito a ver com a ascensão de um jovem rapaz que hoje não é um jovem, né? O SIC passa por isso, mas botar a mão na massa, Tasso Ribeiro Gereissati, o governo das mudanças. Você começa a perceber, né, com o final da ditadura, 1986, o Tasso Ribeiro Gereissati, que posteriormente faz uma parceria muito grande, né, com o Ciro Gomes, que não por um acaso a família Ferreira Gomes estava no poder, ainda se mantém, né, e por uma série de ações, uma série de políticas, uma série de coisas. Hoje o Ceará quer ser um centro de produtor, né, de energias renováveis, energias eólicas, energia solar. Hoje quer ter combustível verde, hidrogênio. Veja o que é isso. É a tendência de que faz necessário a gente ter uma nova ação política, uma nova estrutura de sociedade, de produção, para que a gente possa enfrentar essa nova realidade. Então, de certa forma, eu vejo, né, que antes se fala muito, né, na academia de fuga de cérebros, principalmente quando você tem crise das universidades, quando não há investimento, que é geralmente aquela ideia de que os cérebros vão sair do Brasil e vão para fora, né, trazer a nossa potência, né? Mas ao longo do século XIX e do século XX, você tem uma fuga de cérebros, né, do norte e do nordeste para o Rio e São Paulo, que ninguém reclama, que ninguém fala. Todos esses que eu falei, essa pleiade, saíram daqui e foram ter sucesso aonde? Ninguém fala, não, porque é do Brasil para o Brasil, pode. Né? Então, eu acho que sim, hoje nós temos uma nova reconfiguração. Um dos índices disso, por exemplo, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, né, que sempre ficou em São Paulo. Né? Houve todo um discurso que agora está sendo... Qual é? Porque os cearenses eram a maior... Logicamente que ainda é uma elite. Né? Não imagine que o pobre coitado que está lá, né, no Pirambu, lá no Janguruçu, né, que estudou na escola de tempo integral, é que ele vai chegar. Pode até ser, mas não vai ser a regularidade. Vai ser um ou outro perdido, infelizmente. Né? Então você começa a ver como a elite nos últimos 20, 30 anos no Ceará tem mudado e essa configuração do Ceará tem mudado também. Né? Veja, o projeto, né, que o Ciro Gomes é que fala, né, melhor do que Miami é o Ceará, né, de escola tempo integral, né, hoje quando se fala em escola, né, ensino público, sempre se fala, eu que estou fora do Ceará, sempre falo, não, tu é do Ceará, a escola lá é muito boa, né, eu falei, é muito boa, né? Então, ou seja, né, existe sim um esforço, existe sim uma tentativa de buscar o tempo integral, mas também existe uma certa capa de propaganda, de política, né, de escamoteamento de uma série de problemas, que a gente sabe que é isso que acontece. Né? Mas o que a gente percebe? Que nesta nova configuração do mundo policêntrico, né, você tem uma nova postura das elites, desses grupos que estão capitaneando, né, o dinheiro, o capital, mas a gente não tem ainda uma história que nos possibilite entender essas ações. Né? E eu acho que o Alves Ribeiro chama a atenção, né, dessa elite que busca a formação fora, que volta ao Brasil, que tenta aplicar, que tenta transformar, né, que tenta mobilizar todos esses elementos. Né? Então, eu vejo ele, né, como, de certa forma, esse anunciador do prenúncio, né, dessa nova realidade. É tanto que tem uma parte também que eu tento analisar como a história da ciência era falada no Ceará, ou como ela era vista fora. Geralmente eram 3 momentos. Né? Um era o naturalista Feijó, né? A outra a Comissão Científica de Exploração,
né? E outra, a comissão que veio estudar o eclipse em Sobral. Né? É como se fosse o primeiro, no século XVIII, no final do século XVIII, a self-made man, um homem sozinho que dá conta de tudo. O segundo, a comissão científica, já é uma equipe multidisciplinar, patrocinada pelo Império que vem, né? Porque já tem um acúmulo de informações maiores. E por fim, já no século XX, você tem esse perfil dessa ciência moderna. São equipes americana, britânica e brasileira, né, numa cooperação internacional que vem estudar esse grande fenômeno. Né? Então, de certa forma, essa classificação seria os únicos lugares da história da ciência do Ceará. E o Alves Ribeiro vai mostrar que não, que existiu um cidadão que saiu daqui, foi para fora, não passou por Rio e São Paulo, né? Ou seja, não tinha que pedir permissão para eles, volta e passa a desenvolver essa ciência e ela simplesmente não aparece dentro das pesquisas, seja dos historiadores dentro e fora do Ceará. Né? Então, essa empiria me mostra que a teoria traçada, ela não dá conta da realidade, ela precisa ser repensada. E eu acredito que um pouco isso que está acontecendo no Ceará hoje, com essa nossa realidade em transformação, em mudança, em crescimento, sabe? Mas ainda com contradições, com má distribuição, com problemas, exige que a gente possa repensar essa historiografia, né? E tentar caçar, ou tentar identificar, tentar listar esses indivíduos, esses grupos, essas ideias, né? Que como projetos tentaram fazer diferentes, mas ao enfrentar, né, os potentados, né, ao enfrentar o poder instituído, eles são derrotados, e os vitoriosos são tão vitoriosos que a gente acaba esquecendo daqueles que tentaram fazer diferente, a gente só se lembra destes, né, do poder instituído. Então, eu acredito que é mais ou menos por aí, né, que nós temos que pensar, que buscar outras possibilidades explicativas, outros sujeitos, outras práticas, né, para que a gente possa incrementar, para que a gente possa complexificar essa realidade. Porque do jeito que ela está, ela é muito simplória, né? E ela acaba sendo uma representação caricata, né, da nossa realidade, do nosso presente, do nosso passado, e que ela é muito boa, né, para manter uma certa estrutura, uma certa hierarquia, onde Rio e São Paulo, né, é a locomotiva, é o que puxa, e nós estamos sempre a reboque, estamos sempre dependendo, estamos sempre... Né? Enfim, que ela pode, não estou dizendo que ela não existe, ela pode ter tido uma certa realidade histórica, mas hoje essa situação já acabou por completo, principalmente se você pensar que São Paulo, só para pegar um exemplo, São Paulo se tornou o que é São Paulo pelo trabalho, pelo emprego, pelo investimento, pelas fábricas. Hoje nós temos uma crise das fábricas, da produção, e cada vez mais as pessoas, né, buscam alternativas. Né? E veja, se São Paulo se transformou tudo em virtude disso, na ausência de tudo isso ela tem que se reinventar, e nós também, né? Então é mais ou menos nisso, né? Pensar esses dois momentos, né? O passado e o presente e o passado. Eu acho que passa por aí. Mais alguém? Queria só assim, agradecer e dizer da importância desse momento, né? Porque fazer esse percurso e dividir com vocês é muito importante, porque vocês viram assim como que um objeto ele pode aparecer, pode surgir quando a gente não está nem pensando, né? Por vários motivos ele aparece e de repente ele vai ser um objeto que vai durar 22 anos para ser trabalhado, né? E não terminou, ainda continua. Vai terminar. Eu tinha um prazo e meu orientador falava, vamos que já dá. Então, assim, não é que todo trabalho dure 22 anos, né? Dura mais mesmo. Mas, assim, como isso é importante para vocês. Eu acho que esses momentos, eles são de grande importância mesmo, né? O mestrado, ele se faz com esses momentos para que isso seja compartilhado, para que seja dialogado, para que seja conversado. E os resultados estão aí, né? Você pegar um livro dessa natureza, você imaginar aí e ver o brilho do olho, né? Isso aí é que vale a pena, né? Então, muito obrigada. Professora, peço permissão só para fazer uma fala bem rápida. Assim, professor, agradecer, né, a participação do senhor, e eu vim muito para reencontrar a galera do mestrado. Né?
eu fui da primeira turma do programa, né, já sou mestra, e penso no doutorado, em fazer o projeto para o doutorado. E confesso que eu vim sem expectativas, né? E quando o senhor começou a falar, que a gente realmente vê o brilho no olhar, eu fiquei encantada. Encantada com o percurso, que deu muito trabalho. Eu fiquei, ele não fez isso em 4 anos. Não fez isso em 4 anos, não era possível. E ele foi muito a fundo. Ele fez um trabalho de investigação. E uma investigação que chega até a gente de uma forma inesperada, né? Que vai despertar uma paixão que não nos cega, mas que nos dá horizonte. E foi isso que aconteceu com o senhor. Eu lembro do meu percurso no mestrado, quando eu disse ao Wilson que eu precisava ir ao arquivo público procurar alguma coisa sobre um movimento que teve aqui no Ceará em 1891, uma passeata antes do pleito, né, para a primeira Constituinte. E aí o Wilson disse, não, mas tá bom, não vai dar tempo pra você fazer isso. E eu fui lá. E aí, de forma inesperada, eu estava procurando em outra coisa, uma lista de presos, né, do movimento, e o seu Paulo chegou com um livro, um relatório da chefatura de polícia. E lá no livro, procurando, a gente encontra um relato daquele movimento, da chefatura de polícia. Eu fico, olha aí, eu vim aqui procurando uma coisa, mas eu encontrei outra coisa muito melhor. E a tua pesquisa traz muito disso, né? E do seu empenho e da paixão pelo tema, né? E que você acabou de dizer que não está tudo nesse livro, não tem condições, que tem muito mais pano para a manga para um outro livro, né? Então, para uma pessoa que veio sem expectativas, eu saio daqui muito motivada para o meu doutorado e quero muito adquirir o seu livro porque ele vai me trazer muita experiência, né? Porque a sua apresentação já trouxe. Mas a leitura do livro vai me ajudar bastante, principalmente no processo de investigação, no processo de conexão de fontes, né? Conexão de realidades. Eu trabalho política no Ceará, República, e eu fiquei, o que eu vou fazer lá com ciência, com medicina? O que eu vou fazer? Mas dá para fazer muita coisa, né? Então é só agradecer a sua participação, eu fiquei muito feliz. Obrigado. Seu nome, desculpa. Tainara. Tainara, eu que agradeço, né, pelo reconhecimento das suas palavras. E, enfim, é isso. A gente ir buscar algo que a gente não sabe. A gente não sabe se existe, a gente não sabe se está lá, mas você tem que ir. Então, você me falou isso agora, que eu fui no arquivo público, eu estava me lembrando que de segunda a sexta eu ia no arquivo público. Aí eu chegava lá geralmente à tarde, depois de almoçar, e ficava até o fechamento. E aí eu ficava, não, eu tenho que ir mais, só que ele tem horários. Aí eu ia no sábado para o arquivo público, né? Então aí eu ia, aí às vezes com pouca grana, sem dinheiro, estudante, aí eu saía lá, aí eu vinha andando pelo centro, né? Até chegar ali mais ou menos a 13 de maio, onde estava morando, que era para economizar o dinheiro do ônibus, mas eu ia porque eu sabia que eu tinha que... Aquela caixa eu não vi, aquele livro eu não li, aquela coisa, São Tomé, eu preciso dizer, esse aqui eu consultei, não tem, esse aqui eu consultei, não. Ah, mas tem mais 2 livros, não, vou deixar, não, eu tenho que consultar, eu tenho, sabe aquela... o Durval Albuquerque Muniz Júnior estava na minha banca, né? E aí ele ficou tirando onda. Você é o tarado dos documentos. Eu fico imaginando você à noite querendo dormir, dizendo, eu não encontrei aquele documento. Cadê aquele documento? Porque o cara tá no Ceará, você tá lá. O cara vai pra Rádio, você tá lá. O cara vai, você tá lá. Eu fico imaginando você querendo dormir, pensando, cadê o documento? Cadê o documento? Mas enfim, passa por isso, né? Às vezes a gente tem que esgotar as possibilidades. Né? A gente tem que ler nos jornais, ler um por um, encontrar um por um, né? É um trabalho que hoje já está um pouco mais... A hemeroteca você pode consultar em casa, mas eu antes não, de colocar um microfilme, passar um por um, com um caderninho, ficar copiando, né? No começo é péssimo, mas depois você criava, depois você sente falta. Né? Enquanto você falava, eu estava me lembrando dessa minha experiência, né? Você sente falta, você gosta, né? Mas é isso, é você gostar da pesquisa, é você estar ciente de que você quer fazer algo que ainda não foi falado, um pouco pesquisado, né? E que você acredita que aquilo é significativo para você e para outras pessoas, que isso pode, né, lançar luzes, que pode estimular, né? Eu acredito que nesse sentido eu fico muito agradecido pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco dessa experiência
e que, enfim, vocês possam, né, usufruir, que vocês possam pensar em outras possibilidades, né, de pesquisa, né, de estudos, né, de artigos, de teses, né, porque a história do Ceará ela é múltipla, né, e o que eu acho que a gente tem que fazer é pensar no que ainda não foi pensado, é trazer essas histórias, né, que ainda não foram faladas, que no Ceará eu acho que é um espaço propício para isso. Não por um acaso você tem aqui o local onde recebeu a Comissão Científica de Exploração, não por acaso você tem a primeira província a libertar os escravos, não por acaso você tem aqui onde foi visto o eclipse solar de Sobral. Você tem uma série de elementos, para além desse factual de primeiro, mostra, né, multiplicidade de sujeitos, de interesses, de práticas, de ações que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente oblitere, a gente desconsidera. Eu acho que ressignificar isso é o nosso papel, e eu acredito que a UES tem um papel fundamental nisso, com o programa de pós-graduação, né, que está em nível de mestrado, mas eu acredito que já vai estar em nível de doutorado, e tem tudo para trazer essas novas pesquisas, essas novas histórias, né, e mostrar essa multiplicidade, né, do Ceará, e se tornar um centro para o Nordeste também. Obrigado. O programa, né, de pós-graduação História agradece, Eduardo, profundamente, né, a sua visita, esse bate-papo excelente, né, que você teve aqui com a gente. E assim, né, e eu fico muito feliz num momento como esse, em conhecer, né, um trabalho assim, sobre o Ceará, né. Eu sou professora de História do Ceará na graduação, e gosto demais, né? Estou sempre procurando, né, trabalhos novos, pesquisas novas, e te digo que já tem muita coisa, né, muito além da seca, sim, né, sim. Muito além do misticismo, muito além do cangaço, né? Por exemplo, a gente tem aqui trabalhos como de Ana Cecília Alencar, que pesquisou as mulheres, né, do Ceará no período colonial, donas, mulheres poderosas, riquíssimas, né? Temos também, por exemplo, um trabalho sobre a Santa Casa de Misericórdia, não é? Já, assim, a professora Cláudia, não sei se você conhece, lá da UFC, que ela recolheu toda a documentação, colocou no nosso site, não é? Os trabalhos da Cristina sobre o museu, né? O trabalho do Gleuton sobre a padaria espiritual, tá certo? Do Altemar sobre o SIC, esse novo empresariado a quem você se refere. Então, assim, né, nós já temos assim um bom, né, arcabouço, né? Um bom arcabouço, e os nossos alunos, né, nos seus TCCs, todo dia vem trazendo coisas novas para a gente, né? Como desse menino que está pesquisando essa comissão que veio ainda em 1772, Lopes Machado. né? A Lopes Machado, Sim. Entendeu? Eu queria até trocar umas figurinhas contigo sobre isso. Tá. E assim, e outros trabalhos, né, que vem surgindo agora sobre o Ceará colonial, que mostram assim que essa coisa, né, da criação do gado e da distribuição do charque, que isso deu origem a um mercado interno fabuloso. Sim. Não é? E um mercado interno que saiu, né? Foi importante para o Ceará, mas saiu daqui, foi para Mato Grosso, foi para Bahia, foi para Pernambuco, foi para o Sul, não é? Então, assim, né? Tem muita coisa interessante, né? Sendo feita agora, e assim, né? E eu acho que, né, a gente, né, tá aos poucos saindo, né, dessa coisa de seca, e de, né, principalmente de seca, Seca, né, fome, né, e miséria, tem outras coisas aí pra gente ver, né? Então, assim, mais uma vez, muito obrigada, e aí vamos ver, assim, o pessoal que quiser adquirir o livro, eu também quero, quero dar pro Caio, né? Vai ser interessante para ele, para o trabalho.